Olá, hoje a gente vai falar sobre networking. Mas antes de falar sobre networking, vamos começar por empregabilidade, que é um conceito que está intimamente ligado. Afinal de contas, o que é empregabilidade que tanta gente fala? Empregabilidade é o tripé: conhecimento, competência e efetivamente networking. Conhecimento nada mais é do que conhecer a teoria. Ou seja, você pode ler um livro, assistir uma aula, você tem um conhecimento acerca daquele assunto, mas efetivamente você nem sempre consegue colocar em prática. Ou muitas vezes não pode. Imagina que você lê um livro médico, você consegue entender efetivamente como é que é o procedimento de uma cirurgia, só que você não é médico, então você não vai poder praticar ela. Então, conhecimento é teoria, ok? Competência é você saber colocar aquela teoria em prática. Ou seja, você leu um livro sobre recrutamento e seleção, ou você assistiu uma aula sobre controladoria financeira, ou qualquer outro tema de negócios, e você consegue tangibilizar isso, você consegue colocar na prática. Então, isso é competência. E no final das contas, o mundo corporativo, ele te absorve pelas suas competências, aquilo que você consegue efetivamente conhecer na prática, consegue colocar em prática, ok? Então, empregabilidade é conhecimento e competência, saber a teoria e saber a prática, e, acima de tudo, conhecer pessoas que saibam que você faz bem isso. Tá certo? Que é a rede de relacionamentos, também conhecida como networking. Então, o tripé é exatamente esse, e a gente agora vai falar um pouquinho mais do que é networking. Definição de networking. Networking não é simplesmente conhecer pessoas, mas sim conhecer pessoas que saibam que você faz bem profissionalmente. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes você está num evento social, e aí chega uma pessoa. Você está com 4, 5 pessoas, todo mundo conhece essa pessoa que chegou, a pessoa é super simpática, cumprimenta todo mundo sabe o nome dela. Aí quando essa pessoa sai, um pergunta para o outro: o que essa pessoa faz profissionalmente? Ninguém sabe dizer. Então essa pessoa que pressupõe-se que ela tem network, ela não tem. Ela tem relacionamento pessoal. Muitas vezes, até fazendo uma analogia, tem algumas pessoas que conhece todo mundo, vou me candidatar a um cargo público. Mas se a pessoa não sabe o que você faz profissionalmente, se você efetivamente é capaz de performar naquilo, ninguém vai votar em você. O mesmo se aplica na administração privada. Não adianta você conhecer muita gente se elas não sabem o que você faz bem. Por outro lado, vamos imaginar o seguinte: tem um marceneiro que você no celular, você nem sabe o nome dele, você coloca marceneiro. Só que esse marceneiro, ele tem qualidade no que faz, ele entrega no prazo, é caprichoso, e você acaba indicando ele para todo mundo. Então, esse marceneiro, que a gente nem sabe o nome, ele tem networking. Por quê? Porque a gente sabe o que ele faz bem profissionalmente. Tá? Então, vai essa dica. As pessoas precisam saber que você é bom em alguma coisa. E essas pessoas têm que estar inseridas. Não adianta você ser bom em marketing digital e conhecer somente profissionais da área médica ou advogados. Você tem que conhecer pessoas da área de marketing digital para que você possa efetivamente ter a extensão profissional, né? E network é uma via de mão dupla. Você tem tanto que conhecer pessoas que estão no nível hierárquico acima do seu e pessoas que estão abaixo. Até porque no dia que você for ocupar um cargo de liderança, um dos seus papéis principais é contratar pessoas. Então, network é uma via de mão dupla e conhecer pessoas que saibam aquilo que você faz bem profissionalmente. E aí, para a gente poder botar em sentido prático, como é que você faz networking? Muita gente se pergunta: tá bom, já entendi o que é networking, já entendi a teoria, mas como é que eu faço isso? Bom, aí eu botei alguns exemplos. Na sua empresa, isso é muito comum. Às vezes a gente trabalha numa empresa e tem lá aquelas baias enormes, um departamento enorme, e tem pessoas que a gente nem sabe o que ela faz da empresa, não é verdade? A culpa é sua? Não. A culpa é daquela pessoa que não sabe mostrar para o mercado ou na própria empresa aquilo que ela faz bem. Então, na empresa, você vai fazer, evidentemente, nas reuniões formais, com as pessoas que são a sua liderança. As pessoas vão perceber que você consegue performar. Mas, às vezes, num café, aquele café no corredor, num almoço de trabalho, você pode contar os seus projetos, aquilo que você pensa, as ideias que você teve, e as pessoas vão começar a falar: pô, é verdade, esse cara é bom, ele consegue performar. Eu nunca vou esquecer um caso de uma vez, que eu era da área de marketing, e um dia fui pedir para um diretor financeiro para fazer uma análise de um produto que a gente ia lançar. E aí debati com ele, contei acerca do produto,
E aquele diretor financeiro, ele é até americano, ele gostou do que eu falei, gostou do projeto. Enfim, tempos depois, ele pediu para uma pessoa me ligar, ele estava em outra empresa, e a pessoa me fez uma proposta de trabalho porque ele sabia que eu era um cara que sabia performar em marketing e que ele indicava meu nome. Eu acabei não aceitando a proposta, estava feliz onde estava, mas, ou seja, o networking funcionou dentro da própria empresa, ok? Então, as pessoas que trabalham na sua empresa precisam saber o que você faz. Depois, nos eventos, né? Como é que você faz? A gente diz o seguinte, às vezes, a gente passa tanto tempo enfurnado numa empresa que a gente não se preocupa em socializar, em adquirir novos conhecimentos e eventos, né? Pode ser um congresso, pode ser um workshop, pode ser um MBA, aquilo que você achar que é o momento de você fazer. Não pode esquecer nunca de que tem que se capacitar, mas eventualmente você não tem tempo de um MBA, vai fazer um curso de curta duração, vai para um workshop, etc. Nesses eventos, sempre tem os coffee breaks, que tem esse propósito específico, que você possa efetivamente trocar cartão, falar com as pessoas, falar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é bom, pegar o cartão das pessoas e sempre, depois que chegou em casa, pegou essas pessoas, ou manda um e-mail para ela, ou adiciona ela em alguma rede social. Evidentemente que o LinkedIn, nesse momento no Brasil, é o mais preponderante. E aí você começa a estabelecer um relacionamento. Porque também não adianta você fazer contato, conhecer pessoas e não manter essa rede de relacionamentos. Isso é extremamente importante e você vai usar isso ao longo da sua carreira. Rede social. Tem muita gente que acha que as redes sociais elas são a ferramenta exclusiva para se fazer networking. Evidentemente que se a pessoa está fora do país ou em outro estado, às vezes você não se permite conversar com ela presencialmente. Mas aí você tem que abrir um Skype, falar pelo vídeo do WhatsApp, porque eventualmente precisa do olho no olho, ainda que de maneira digital. Só que as redes sociais, elas são muito importantes para a manutenção desses contatos. Eventualmente você conheceu alguém num evento, ou numa reunião, você fez um Skype com a pessoa, um cliente, um fornecedor, só que como é que você vai manter esse contato com ela? Você pode manter pelas redes sociais, aí eu incluo o WhatsApp, que é uma rede social, né, cada vez mais se transformando numa rede social. Então, você vai fazer a manutenção do relacionamento ali. Quando você está no LinkedIn, é bom que se a pessoa esquecer aquilo que você faz, ela entra no seu perfil, vê o seu currículo, suas experiências profissionais, o seu histórico acadêmico, e consegue lembrar e até ver aquilo que você faz bem, né? Mas nas redes sociais, não esqueça isso. Elas são importantes para a manutenção do contato. E aí cabe um porém. Infelizmente, a gente não é o tempo todo da nossa vida que a gente tem que trabalhar, mas infelizmente o trabalho, ele é responsável por tudo aquilo que a gente faz, inclusive fora do trabalho. Eu costumo dizer que a gente passa 50% da vida acordado trabalhando. A gente supostamente dorme 8 horas, a gente tem 8 horas de horário comercial e 8 horas para fazer o restante. E a gente só consegue fazer o restante se a gente trabalha, porque sem capital você não consegue fazer nada. Então o trabalho se torna uma mola importantíssima dentro do contexto que a gente vive dentro de uma sociedade capitalista. Então, onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente fala assim, pô, é muito cansativo ter que pensar em trabalho o tempo todo. De verdade é. Mas não adianta, não tem muito jeito. E aí aquelas pessoas que colocam fotos muito espalhafatosas, fotos no WhatsApp de um momento mais descontraído, ou fotos no Facebook, ou fotos no LinkedIn mais descontraídas, certamente vocês podem ser pré-julgados por conta disso. Então, a minha recomendação é o seguinte com relação à rede social. Se você tem um Facebook e ali é um evento de amigos, deixa ele bloqueado só para os seus amigos verem. Não deixa com uma rede aberta. E nas outras ferramentas, nas outras redes sociais, infelizmente tem que ter o cuidado de colocar fotos formais e fazer comentários mais formais, porque certamente, inclusive os recrutadores hoje, na hora que vão selecionar o seu nome, eles veem como é que você funciona nas redes sociais. Tá certo? Então, cabe a dica, a rede social é para fazer manutenção de contato, não para estabelecer um contato firme, e também muito cuidado, porque efetivamente eles podem te prejudicar. E aí agora, a gente falando do IDCE, como é que as pessoas podem fazer networking se você for o nosso aluno, ou se você pretende ser o nosso aluno? Como os nossos cursos são online, você não tem um contato presencial com ninguém, mas não precisa. Hoje o mundo digital permeia sobre tudo. Então,
Se você quer conhecer outros alunos, você vai fazer contato com a gente, tá certo? Tem lá o e-mail aluno@idce.com.br e você vai falar assim, olha, eu vi lá que vocês têm um professor tal, eu quero fazer um contato com ele. A gente vai passar seu contato, vai dar o contato dele nas redes sociais, você vai adicionar essa pessoa e vai começar a seguir ela e você vai tirar a dúvida, vai fazer o contato para falar o tema que você quer falar. A mesma coisa com outros colegas. Ah, quero saber quem são as pessoas que estão fazendo esse curso aqui também. A gente tem uma rede que a gente vai integrar todo mundo. Então, veja bem, eu estou dizendo aqui que em 4 situações diferentes, na sua empresa, em eventos, nas redes sociais e no próprio curso que você pode estar vindo fazer com a gente, que é um dos objetivos que eu quero que você seja nosso aluno, a gente tem capacidade e oportunidade de fazer networking. No final das contas, networking a gente faz o tempo todo. Eventualmente você vai pegar um voo para um momento de lazer, e no avião você conhece uma pessoa que tem alguma relevância com o que você faz profissionalmente. Você acabou fazendo networking. Né? A gente nunca pode esquecer que carreira e vida estão sempre andando muito lado a lado. E a gente tem que saber equilibrar? Tem, mas não pode se furtar de eventualmente fazer um contato para aquele momento de lazer. Pelo menos é assim que eu penso. Ok? E por fim, eu queria dizer o seguinte. Quando a gente faz network com uma pessoa e estabelece um contato com ela, começa a falar aquilo que você faz bem, começa a dizer tudo aquilo que você é capaz de fazer, no final das contas, eu costumo dizer que network é igual a uma entrevista. A única diferença de network e de uma entrevista é que a entrevista tem efetivamente uma vaga, e no network uma vaga não existe. Mas é muito comum, por exemplo, você faz network com uma pessoa, aquela pessoa pensa em contratar alguém. Só que ela não teve tempo de falar com o RH, do RH falar com a empresa de recrutamento e seleção. Você conversou com ela e, de repente, você reúne competências para aquilo que ela está procurando, opa, ela vai falar para o RH falar contigo e, eventualmente, te contratar. Muitas vezes, infelizmente isso acontece, a pessoa não está satisfeita com alguém da equipe dela. Tá? E ela quer trocar essa pessoa, só que ela não teve tempo de fazer isso. Ela te conheceu, viu que você reúne competências para substituir aquela pessoa, pode acreditar que isso vai acontecer, e isso acontece muito. E eu posso dizer que no âmbito executivo, mais de 70% das contratações vêm via networking. Agora imagina o seguinte, você faz networking à beça, conversa com um monte de gente o tempo todo. Quando você for para uma entrevista, nada mais é do que um networking com uma vaga que existe. Num outro módulo, eu vou dar algumas dicas sobre técnica de entrevista. Mas, no final das contas, networking é como se fosse uma entrevista sem que haja vaga. Você vai estar mostrando para o profissional que você está falando as suas competências, ele vai estar entendendo você e posteriormente, pode ser que haja uma oportunidade de vocês fazerem algum tipo de negócio. Ok? Obrigado. Até mais.